E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? A pedido de vocês, amigos inscritos, vamos fazer o dimensionamento de um sistema off-grid completo. Estou falando completo. Das placas, afiação das placas, disjuntor, cálculo da corrente, tudo certinho. Controlador, inversor, banco de baterias, os componentes de proteção. Vamos lhe entregar o dimensionamento completinho, bem calculado, utilizando aí a descarga C20, para você que quer um sistema que lhe permite consumir por hora até 380 watts. Somado todos os seus aparelhos ligados de uma só vez, você ali tem um consumo contínuo de 380 watts por hora. Isso quer dizer que você pode ligar um aparelho como um micro-ondas durante um minutinho, dois, uma coisa mais potente? Pode sim, depende do seu inversor. Mas a autonomia de placas, de bateria, vai lhe garantir aí um consumo de até 380 watts mais ou menos, respeitando a descarga C20, tudo bem calculado, com aproveitamento total de placas, indicando todos os componentes que você vai precisar. Por isso não vai ser um vídeo curto. E aí vamos acelerar aqui na introdução para a gente começar logo esse dimensionamentozinho completo. Só te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir, pedir seu salve, participar do salve com a galera lá no final do vídeo. Não esquece, taca o like, taca o like e pede aí o seu dimensionamento nos comentários, diga aí sua demanda, porque a gente vai estar aí trazendo ou todos os domingos, ou um domingo sim, um domingo não, um vídeo sobre um dimensionamento a pedido do amigo inscrito. Diga sua demanda, quantos watts você precisa, o que você precisa ligar, a potência, e aí a gente vai calcular e sempre está trazendo aí dimensionamentos completos para você montar seu sistema off-grid. Vamos para a aula? Vamos lá, pessoal, para o esquema completo aí do nosso sistema off-grid, que garante aí um consumo de até 380 watts por hora, garantindo a recarga mínima do banco de baterias e garantindo produção de energia para a descarga C20. Nós vamos ao mesmo tempo ter corrente suficiente para fazer a recarga mínima do banco, para o banco não ficar um banco deficitário, e nós vamos ter aí uma corrente para garantir no mínimo a descarga em C20, que é a descarga aí controlada, calculada para que seu banco dure muito. Nós vamos ter corrente suficiente. Partindo desse princípio, dessa produção de 380 watts por hora, nosso banco é calculado de que forma? O banco de baterias dele é de 24 volts por 300 amperes. Eu preciso passar essas informações para poder vir fazendo o detalhamento de toda a ligação, do início ao fim, e explicando por que o dimensionamento de cada item desse sistema off-grid completo. Trabalhando aí com um banco de baterias em 24 volts por 300 amperes, nós temos aí que a recarga mínima desse banco a gente tem que garantir pelo menos 10% de folga para eles carregar mesmo com o uso. Ou seja, nós precisamos de 30 amperes garantido para a recarga. Nós calculamos aí a descarga dele em C20, podendo retirar 15 ampere hora em descarga C20, descarga controlada para a longa duração desse banco de baterias. Então, somando a corrente mínima de recarga mais os 15 amperes aí instantâneo de C20 que a gente vai estar podendo utilizar durante o dia instantaneamente, nós temos aí uma corrente mínima para o funcionamento do sistema de 45 amperes. Com base nisso, a gente calculou
nossas strings aqui de placas fotovoltaicas para fornecer uma corrente de até 47,2 amperes em 28 volts, que é a tensão 28,8 volts, que é a tensão de recarga de um banco de 24 volts. Não adianta calcular essa corrente em cima de 24, porque nós vamos precisar desta corrente em cima da tensão de recarga, que é 28,8, o que dá 14,4 por bateria. Como o nosso é um banco misto, formado aí de duas baterias de 150 em série, e nessa associação vai somar o que? Ela vai somar a voltagem, 12 ou a tensão, 12,6 de cada bateria. Então aqui a gente já vai ter 25,2, estou falando em tensão nominal, mas o banco é 24, e com 150 amperes. Quando eu pegar essa associação em série dessas duas baterias e colocar em paralelo com as outras duas que estarão em série também, a gente mantém a tensão em 24 volts, banco de 24 mais 25,2, com a corrente somada, 150 da primeira associação mais 150 amperes da segunda, teríamos aí um banco de 300 amperes em 24 volts, mais a tensão nominal 25,2, porque cada bateria no mínimo fica ali em 12,6 na sua tensão nominal definida pelo fabricante. Com base nisso, nós calculamos aí utilizar 4 placas de 340 watts da seguinte forma. Antes de mostrar aqui a forma de ligação das placas, vamos para a característica de cada placa dessa. Uma placa dessa fornece uma tensão aí em aberto de 46 volts e uma corrente de 9 amperes individual. Quando eu faço a associação aqui em série dessas duas plaquinhas, eu vou ter a tensão dessas duas placas em 92 volts, porém eu vou manter os 9 amperes. Ligação em série, soma a tensão, mantém a corrente. Quando eu colocar elas em paralelo com mais duas em série, eu vou manter, nesse caso aqui, o paralelo delas, vou manter a tensão em 92 volts e vou dobrar a corrente em 18 amperes. Então, ao final dessa ligação aqui, dessas placas, dessas strings, eu vou ter 92 volts, 18 amperes. Eu poderia colocar todas essas placas em paralelo? Poderia sim. Se eu colocasse todas as placas em paralelo, o que ia ocorrer? Eu ia manter a tensão de 46 volts e ia somar a corrente das 4. 9, 9, 18, 18, 18, 36. Aí eu iria ter 46 volts por 36 amperes. E aí a gente ia ter que mudar aqui as correntes calculadas nos dispositivos. Mas só para você saber que essa associação de placa lhe permite trabalhar com ela em mista, série paralelo, ou as 4 em paralelo, que estaria tudo dentro do cálculo da fiação. Como a fiação aqui das placas é 6 milímetros, eu poderia trabalhar aí com até 36 amperes tranquilamente. E nesse caso aqui a gente vai trabalhar com 18 amperes. Então aqui a gente já pode obter o cálculo da primeira ligação aqui, do primeiro dispositivo, que é o nosso porta-fusível. Nosso porta-fusível, vou pegar até aqui um para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, portazinho fusível. Esses portas fusíveis, ele tem uma corrente máxima, alguns modelos. Esse aqui, a corrente máxima que eu posso utilizar nele é 32 amperes. Posso usar fusíveis de 2, de 3, de 4, de 6, de 10, até 32 eu posso encaixar aqui dentro, que ele vai funcionar de forma correta. O limite máximo dele é 32. Como aqui a gente está utilizando um porta-fusível e vamos usar fusíveis de 20 amperes, esse porta-fusível dá tranquilamente. Por que 20 amperes, Tarcísio? Porque a corrente final da nossa associação da nossa string foi 18 amperes. Então o valor comercial mais próximo seria 20. Tarcísio, você fez a ligação das placas, passou pelo porta-fusível e depois pelo disjuntor. Se eu não quiser utilizar o porta-fusível, eu posso não utilizar? Sim, você pode não utilizar. Só que o porta-fusível é uma proteção a mais. O porta-fusível, ele com o seu fusível rápido, ele age mais rápido do que o disjuntor. Se você tiver só o disjuntor e tiver algum caso de curto, ele vai desarmar. Só que o porta-fusível,
na verdade, o fusível dentro desse porta-fusível, ele tem a capacidade de agir mais rápido, às vezes 10 vezes mais do que o disjuntor. Ele é muito rápido, por isso que é um dispositivo de proteção ultra rápido. E da forma que a gente ligou aqui, a gente decidiu, como a gente vai estar trabalhando com uma tensãozinha maior, a gente decidiu passar pelo porta-fusível, ou seja, o positivo vem aqui na entrada do porta-fusível e depois a saída dele vai para o positivo do disjuntor. O negativo das strings vem aqui na entrada do porta-fusível e o negativo dele, a saída dele vai para a entrada do disjuntor DC. Entre o porta-fusível e o disjuntor DC, nós colocamos aí o nosso dispositivo de proteção de surto, chamado DPS. O DPS, ele vai aí pegar descargas elétricas vindas das strings e ele vai atuar direcionando essa descarga elétrica ao terra, ao solo. E ele fica em paralelo com esse dispositivo aqui de proteção. Ou porta-fusível, nós estamos colocando ele na saída do porta-fusível, ou na entrada do disjuntor. Tem aí divergência de algumas montagens que coloca o DPS aqui na saída do disjuntor. Mas nós temos aqui um duplo dispositivo de proteção. Nós temos aqui o porta-fusível, que em caso de atuação do DPS, e aí onde muita gente não explica, o DPS ele pode agir direcionando rapidamente a corrente àquela descarga de tensão mais elevada ao solo, num curto tão rápido que ele não daria para desarmar o disjuntor e até mesmo o fusível. Teríamos que ter uma situação excepcional onde o DPS ficaria em curto permanente para ele precisar desarmar o dispositivo. E aí seria o caso excepcional que a gente está falando da única utilização aqui após a saída do disjuntor. Mas nesse caso aqui, atuando, mesmo entrando em curto permanente, ele vai partir os fusíveis, vai estar com a proteção garantida. E não atuando como curto permanente, ele vai direcionar essa descarga ao terra da mesma forma, ou aqui ou aqui. Pronto. Sanada essa parte aqui do DPS, vamos ver aqui qual o tipo do DPS usar. Nesse caso aqui, recomendamos esse DPS SNC de 40 kA, ou seja, K representa 1000 amperes, que seria a corrente máxima e drenada que ele poderia jogar aí para o solo, vindo de uma descarga, por 1000 volts. Vamos para o disjuntor DC, saindo do porta-fusível, saída do mais para o mais do disjuntor, saída do menos do porta-fusível para o menos do disjuntor. Nosso disjuntor aqui tem que ser de corrente contínua, pois estamos trabalhando com corrente contínua vinda das placas, e esse disjuntor aqui está dimensionado também para 20 A, porque nós estaremos recebendo tensão aí de 92 volts das placas com a corrente máxima de 18 A. Então 20 A seria o valor comercial para proteção do nosso sistema aqui. Chegaremos aqui no nosso controlador de carga. Como a potência máxima que a gente vai obter no nosso sistema aqui de placas, com 1360 watts em placas, num banco de 24 volts, ou seja, recarga em 28.8 volts, será de 47.2 A, então um controlador entre 50 e 60 amperes seria o suficiente para controlar essa corrente aqui, até com folga. Se a minha corrente aí de pico vai ser 47, entre 50 e 60 estaria com folga tranquilamente. Aí, Tarcísio, qual o controlador? Aí você pode escolher, se você não quiser gastar muito, você pode pegar um PowerMR da vida, que vai até 60 amperes. Se você tiver, por um acaso, dois controladores aí da ePever de 30 amperes, você pode utilizar eles dividindo duas placas para um, duas placas para o outro. Você pode fazer algumas mudanças aqui, mas nesse caso aqui, um controlador vai trabalhar com um controlador pelo menos de 50 a 60 amperes. O disjuntor aqui entre o controlador e ao banco de baterias, a gente pode utilizar, é um dispositivo que gera uma certa discussão, alguns usam, outros não,
porque a maioria dos controladores, se você desligar acidentalmente aqui o disjuntor entre o controlador e o banco de baterias, com as placas ligadas a ele, você pode danificar, pode queimar. A maioria queima se você desligar aqui, porque você perde a tensão de referência. Então alguns não usam. Porém, para o caso de um curto-circuito entre o controlador e o banco de baterias, que é muito difícil ocorrer, mas pode ocorrer, o disjuntor iria atuar desligando aí imediatamente. E a corrente mínima que você deve usar é um disjuntor com corrente superior a o do controlador de carga. Se ele vai aqui até 60, então teríamos que colocar um disjuntor a pelo menos de 63 amperes entre o controlador e o barramento que vai aí ao banco de baterias. Por que você colocou esse tripolar aqui com esse terminal sobrando? Porque aqui tem uma aula no canal, pessoal, que ensina justamente você, com uma ideia genial, você proteger seu controlador em caso de desligamento acidental. Bastaria você pegar essa linha aqui, que vem das placas, já elas somadas, que vai aqui para o porta-fusível. Você interromperia essa ligação aqui do positivo e puxaria isso aqui para esse terceiro disjuntor aqui no tripolar. Aqui vem das plaquinhas, colocaria aqui em cima. Essa parte aqui de baixo colocaria aqui na parte do disjuntor. E aí, num desligamento acidental do disjuntor, ele também interromperia a alimentação das placas no controlador, causando aí a proteção e não deixando queimar. Então um tripolar seria perfeito. Tem aulinha aí no canal, eu fiz com um bipolar para poder o pessoal aproveitar o que já tinha, mas o tripolar fica uma ligação perfeita aí de proteção. Vamos lá, até aqui nós falamos de cabos de quantos milímetros. Toda a fiação da placa, passando pelo porta-fusível, passando pelo disjuntor, nós estamos falando aqui em algo de 6 milímetros, porque nós estamos entrando com alta tensão aqui de 92 volts, mas com a corrente baixa. Não, 92 volts por 18 amperes, porque aqui a gente já somou uma string. Ou seja, corrente baixa, de 6 milímetros, que vai até 32 a 36 amperes. Saindo aqui do controlador, o MPPT ele vai converter essa alta tensão, esses 92 volts, 18 amperes, ele vai baixar para 28.8 e vai transformar o excedente em corrente, chegando aqui no nosso pico aí de 47.2 amperes. Então, desse controlador ao banco de baterias, através do barramento, nós já utilizaríamos a saída aqui de 16 milímetros ou duas pernas de 6 milímetros, que a gente estaria com um fio de 16 milímetros com 68 amperes. E a gente vai precisar aqui, no máximo vai controlar aqui 47, então estaria com folga 16 milímetros até o barramento. Do barramento até a bateria, o banco de bateria, nós iríamos trabalhar aqui com fios 25 milímetros. Por quê? Porque a gente vai precisar de corrente até 89 amperes entre o banco de baterias e o inversor. Como é que a gente chegou nessa corrente? Nosso inversor aqui, para alimentar esse sistema, vai ser 2.000 watts de potência real. Em 24 volts, ele drenaria o pico aí de 83 amperes. Então, se ele vai drenar 83 amperes, eu tenho que ter um cabeamento que garanta no mínimo aquela corrente. Então, de 25 milímetros, garante até 89, estaria o cabeamento aí de 25 milímetros tranquilo. Esse é o disjuntor de alta corrente entre o barramento do banco de baterias e o inversor de tensão. Esse disjuntor seria aí um valor comercial acima de 83 amperes, que nesse caso aqui, um de 100 amperes ficaria perfeito, com folga e proteção. Atuaria em caso de curto e não teria aquecimento por trabalhar aí no limite da corrente DC. Na saída aqui do nosso inversor, nós colocamos simplesmente aí o disjuntor AC, que vai depender aqui da tensão de saída do seu inversor. Se você escolheu 220 volts, ele vai precisar, para entregar 2.000 watts reais, vai precisar de 9 amperes. Então, disjuntor comercial de 10 amperes AC aqui na saída estaria suficiente. Se você for precisar trabalhar aí com 110 volts, você vai precisar de 18 amperes
para entregar os 2.000 watts de potência aqui na linha AC. Ou seja, valor do disjuntor comercial em torno de 20 amperes. Essa aí seria a montagem completinha do nosso sistema. Com esse sistema aí, você tem toda a montagem do off-grid, que garante aí 380 watts por hora, condicionamento de descarga em C20. Por quê? Porque ele vai estar drenando no máximo aí 15 amperes do seu banco de baterias, utilizando a tensão nominal 25.2 volts. Garantiria aí, com essa descarga de corrente, um consumo instantâneo e por hora de 378 watts, aproveitando a produção solar e garantindo que tem mais 30 amperes para recarga de 10% do seu banco. Você pode utilizar cargas maiores do que 378 watts? Pode, pessoal. Esse 378 watts é um consumo constante durante aí 1 hora que você vai deixar as cargas ligadas até essa potência. Se utilizar menos, descarregar menos. Mas se você precisar ligar seu micro-ondas, ligar seu air fry por um determinado tempo, você vai utilizar aí toda a corrente produzida pelas placas, que daria até aí 1360 de pico instantâneo, mais a energia acumulada do banco de baterias para suprir essa alta carga durante um pequeno período. Quando você desligar a carga, ela volta a carregar no mínimo aí os 10%, mandando 30 amperes para esse banco e garantindo aí os 15 amperes de consumo instantâneo dessa carga de 378 watts no seu off-grid bem calculado. Deixa aí suas dúvidas, o que você precisa saber. Também tem uma lista aí de montagem do off-grid completa aí na descrição do vídeo, quase todos os itens. E deixa aí o seu dimensionamento que você precisa para o próximo vídeo. Chegou, meu povo! Momento aí do salve com os amigos. Onde? 6 primeiros. Que chegaram. O que é que eu faço assim para ser os 6 primeiros? Ativa aí o sininho, olha. Porque quando o vídeo subir, aí você vai ver, eita, o Caba chegou. Vou lá pedir meu salve no canal do Caba. E aí, chego lá, os 6 primeiros, garantiu o seu recado. Seu recado é o seu recado. Pediu o salve ali, Tarcísio, quero meu salve, cidade tal, estado tal. Quiser mandar um abraço pro amigo, pra sogra, pra esposa, pros filhinhos, só chegar junto e enviar. Os 6 primeiros é garantido. De vez em quando tem o salve super salve, que a gente inclui mais alguns, e o dos retardatários, que é aquele pessoal que trabalha mais à noite, não consegue chegar entre os 6 primeiros, mas nos 3 vídeos, os últimos 3 vídeos diz: Tarcísio, eu quero meu salve do retardatário, Tarcísio, eu quero meu salve do retardatário. Pediu 3 vezes seguidas, já garanto o salve aí no retardatário. Vamos ver quem foram os amigos que garantiram aí seu salve? Nosso amigo aí, Gerson de Santo André, Tarcísio, quero meu salve, Caba bom, tá sempre junto aí. Chegou junto, garantiu o seu salve. Grande abraço, um excelente dia aí pro amigo. Grande abraço mesmo. Nosso amigo aí, William Gomes, de Fortaleza, no Ceará, também aí prestigiando o canal Na Terra do Sol, garantiu o seu salve. Grande abraço ao amigo aí que assiste nossas aulas e as brincadeiras aqui da energia solar. Nosso amigo Val Reis, de Marília aí, também produzindo aí sua energia. Ligado aqui, o homem do cafezinho lá. Grande abraço ao Val Reis. Nosso amigo aí, Antônio Júnior, de Catanduva, São Paulo. Grande abraço também. Caba bom, chegou, pediu ligeiro, garantiu o seu salve. Eita, uma badalada com nosso amigo aí, Sérgio Cléber, de Tribobó, Rio de Janeiro. Caba bom, chega junto. Esse Caba chega junto também. Garanta ali, quando não consegue, perdi meu salve, mas eu vou no outro e consegui o salve. Caba bom. E olha outro amigo Sérgio aqui, nosso amigo Sérgio de Manaus, Amazonas, também aí prestigiando o canal lá do norte, lá de longe. Grande abraço, amigo, valeu.